técnico acontece toda hora. Bom, pessoal, eu queria introduzir a vocês a doutora Clara Rached, é uma pessoa, além de ser uma pessoa maravilhosa, uma grande estudiosa, é uma dentista formada na PUC, com especialização na Unicamp e na USP, em odontologia infantil, em dor orofacial, em dor craniofacial, especialista também em problemas respiratórios, e aí se vai. E também com uma grande especialização em dor crônica, uma grande especialização em dor crônica. Então, a Clara, nós vamos conversar hoje bastante temas aqui interessantes, principalmente sobre bruxismo, sobre dor na coluna, sobre dor orofacial, craniofacial, né? E muito obrigado por aceitar o convite, viu, Clara? Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Demetrios, pela honra de participar dessa live, tá? Muito feliz pelo convite. Espero poder contribuir ao máximo com informações, né? Sim, vai com certeza. Vai com certeza. Bom, Clara, vamos começar com um tema que é muito assim questionado, né? Muito comum entre as pessoas e muito questionado, que é o bruxismo, né? A área do bruxismo, né? O que é o bruxismo, Clara? O que é o... O bruxismo, ele é o ranger de dentes, né? Assim, a etiologia do bruxismo, ela pode ser de várias etiologias, porém, o bruxismo, isso que a gente tem que deixar bem claro, ele não é uma disfunção de ATM, ou seja, bruxismo não é DTM, né? O bruxismo, ele é um distúrbio do sono. Perfeito. Portanto, ele acontece na fase 2 para fase 3, taquicardia, inicia esse processo de bruxismo, né? Que está associado a inúmeros fatores, no caso, teria primário e teríamos também o bruxismo secundário, né? No bruxismo primário entram mais os fatores genéticos, né? De formação mesmo, de arcada dentária, alguns fatores neurológicos, já fatores adquiridos, né? No primário. No secundário, que é onde nós temos mais chance de ter cura no secundário, seria quando ele é secundário ao uso de algumas substâncias, né? Por exemplo, alguns estimulantes, o uso de fármacos de gabapentina, pregabalina, os anticonvulsivantes em geral, né? Eles promovem esse desgaste excessivo às pessoas que têm essa necessidade contínua de fazer uso desses anticonvulsivantes, né? Então, isso seria secundário. Agora, se ele é secundário ao uso de antidepressivos, por exemplo, que podem também provocar o bruxismo, uma vez eliminado a medicação, também será eliminado o bruxismo secundário, né? Perfeito. Então, o bruxismo, só para a gente recapitular o que você falou, é quando a pessoa está dormindo, e depois nós vamos falar sobre o bruxismo durante o dia, que pouca gente sabe, que até há pouco tempo a gente já conversou sobre isso. O bruxismo é quando a gente fica batendo e rangendo os dentes durante o sono. Por isso que ele é um distúrbio do sono. E não ele é um distúrbio do sono, ele é também, além de, assim, relacionado ao bruxismo do sono, é mais importante nós relatarmos que ele se trata de um fragmentador de sono. Isso são pesquisas muito novas, né? E de dar essa definição a ele como fragmentador de sono ser mais importante do que o desgaste que ele provoca à noite. Tá certo. Quer dizer, a pessoa que tem bruxismo dorme mal. Dorme mal porque ela respira mal. Né? Aí a gente vai entrar naquela parte legal da respiração, né? Porque, assim, a causa número 1 que a gente pode citar, você vai perguntar qual é a causa? São inúmeras, desde as genéticas, uso de medicações, porém, também tem a outra parte, que seria do bruxismo em geral, que a pessoa tem aquela necessidade de ranger como uma
um movimento, tá, compensatório por a pessoa ser um respirador oral, bucal, né? A gente fala oral, respirador bucal. Porque às vezes a gente aborda assim as mães e fala, seu filho range. Não, ele dorme de boca aberta. Então é aí que entra as complicações, né? Os polêmicos, né? Polêmicas, complicações, né? Para se definir se é ou não, mas normalmente são os respiradores bucais os maiores portadores de bruxismo, de sono. Certo. Então, o bruxismo não tem nada a ver com essa articulação nossa entre a mandíbula e o o bruxismo ele é uma parafunção da articulação, né? Ele é uma função a mais, mas ele não se define dentro da casuística das DTMs, das disfunções temporomandibulares, né? Ele se define como distúrbio do sono. Perfeito. E fragmentador de sono, né? Isso é algo que a gente tem que frisar muito, porque não é legal ter bruxismo, porque se tem bruxismo, respira mal. Sem dúvida. E me diga uma coisa, o bruxismo causa dor na coluna? Olha, o bruxismo, você chegou no ponto. O bruxismo, ele tem uma interferência oclusal, porém, não é a causa. As causas oclusais, mecanicistas, elas foram abolidas ou abortadas desde 1990 como causa de bruxismo? Não, seria o inverso, né? A pessoa faz o bruxismo e tem a sua dimensão vertical alterada, mas também não seria a causa de ter dores. A maior causa de dores, no caso, cervicalgias, né? Aquela postura mais cifótica, seria do respirador bucal. Esse paciente é o maior comprometido com a respiração bucal em relação a dores de coluna. Certo. Mas por causa da postura que ele adquire com o tempo, né? Porque ele vai se tornando cifótico, ele vem para frente, e aí ele adquire, com o passar do tempo, uma escoliose, né? Uma lombalgia, lordose, e assim vai. Alguns até crianças com projeção de escápula. Perfeito. Ou seja, o que você quer dizer é o seguinte, a pessoa que desde criança respira errado e respira mal, vai ter problema na coluna. Vai ter problema na coluna, vai. Infelizmente vai. Vai, sabe por quê? Ele vai ter problema no próprio desenvolvimento, no crescimento dele, porque a oxigenação dele vai estar completamente comprometida, né? Então é uma criança que não vai ter um desenvolvimento normal, nem físico, e nem cognitivo, e nem emocional. Em todas as áreas, essa criança será comprometida na infância, na adolescência e na fase adulta, uma vez que não seja tratado. Certo. Porque aí nós buscamos pelas causas, né? Tratamos e tudo corre-se normal. Além do bruxismo, quais são as outras causas de deficiência respiratória que você poderia destacar? Olha, o bruxismo não é uma deficiência respiratória, né? O bruxismo é uma comorbidade do sono, um distúrbio do sono, mas as obstruções respiratórias, que seriam as adenoides, seriam também... As pessoas passam a adquirir muitas doenças alérgicas decorrente disso, né? As alergias, as otites, que são muitas otites de repetição nos respiradores bucais, eles têm muito, e isso também compromete o desenvolvimento da criança, né? Porque tudo isso interfere na oxigenação. Né? Perfeito. E agora, voltando ao bruxismo, Clara, qual que é o tratamento que nós temos hoje? Então, assim, o bruxismo do sono, a gente tem que ir eliminando, né, os fatores que causam, né? Os fatores secundários que são os causadores, né? Agora,
a grande chance também, depois de um paciente que já foi tratado, que ele foi reabilitado, voltar a ter uma oclusão também correta, né? Colocar o material adequado, isso é muito bom e importantíssimo que seja colocado um material específico para o paciente que faz bruxismo. Por quê? O paciente que faz o bruxismo, se for colocado ali acho que eu fugi um pouco do tema, mas é só para dar um... Tudo bem? Tudo bem. Porque é importante, é muito importante restabelecer tudo que se foi perdido com o bruxismo. Perfeito. Porque tem alguns bruxismos que são muito agressivos, né? Muito invasivos, por exemplo, o bruxismo provocado pelo refluxo gastroesofágico, né? Que ele contém ácido e o paciente vai fazer muito bruxismo em cima de ácido e, consequentemente, ele vai ter um desgaste assim, quase 50% a mais do que um bruxismo normal. E a maioria não sabe que tem. Normalmente, esse bruxismo está associado à apneia do sono. Esse tipo de refluxo gastroesofágico no paciente com bruxismo está associado à apneia do sono. Esse paciente apneico já apresenta esse tipo. Perfeito. Ou seja, é necessário, na maioria das vezes, se colocar o material que você fala, é aquela placa que a gente usa à noite. É assim. Não, é que eu estava falando de uma reabilitação pós o tratamento, né? Do bruxismo, depois que desgastou, mas o paciente já está consciente de que precisa se libertar do bruxismo. Nós temos algumas terapias, né? Por exemplo, tem um dispositivo de celular, a gente usa muito aplicativo para tratar de bruxismo. Esse seria o da vigília. É muito bacana, muito mesmo. E esses aplicativos, eles vão trabalhar no hipocampo, na memória do paciente, porque o bruxismo acontece a nível do sistema nervoso central. Então, esses aplicativos, eles vão lembrar o paciente, né, de que ele cita assim: oi, fulano, você agora está apertando seus dentes? Aí ele leva aquele susto e manda aquela memória, né? Salva lá no hipocampo e aí ele vai. Agora para, solta, expira. Tudo isso o aplicativo faz. Essas informações ele vai passando para o paciente. E eu consegui tirar vários casos de pacientes que faziam bruxismo da vigília, inclusive, que é aquele bruxismo fásico, né? É isso que aumenta muito o tônus. As pessoas não sabem, só um adendo, que existe o bruxismo durante o dia. E às vezes o bruxismo não é só à noite quando você dorme, existe o bruxismo durante o dia. E às vezes ele é até pior do que o bruxismo noturno, né? Isso mesmo. Ele é pior no sentido de provocar dores orofaciais. Algumas mialgias, ele contribui para que isso aconteça. O bruxismo da vigília, ele desempenha uma função negativa em relação às dores, muito. Porque as pessoas têm muito comprometimento de músculo do masséter, de corpo de masséter, de inserção fixa, de todas as áreas dele. A banda tensa do masséter é imensa, né? E existem gatilhos, né, que se formam nas bandas, provocado pelo bruxismo da vigília, no caso. Aquela linha alta, a pessoa morde, já é um bruxismo. Mesmo que não toque dentes, é um bruxismo. Sem tocar dentes já é bruxismo, tá? Um adendo. Certo. Até teve uma pessoa que está assistindo que ela acorda, às vezes, com a boca toda mordida, né? Então, Sim. é interessante, né? Porque realmente, além de... Você pode bater os dentes, né? Pode. Tem pessoas que batem, tem pessoas que travam de uma forma intermitente. Travam tão somente porque aquela mordida dela, a oclusão dela é de uma condição que ela não consegue fazer nenhum tipo de lateralidade. Ela é travadinha ali na cêntrica.
travada, né? Então, ela não faz movimentação. E esse tipo de bruxismo, à noite, ele provoca mais dores. O que ocorre é que os pacientes que têm esse tipo de bruxismo acordam com muita dor aqui, ó, no temporal. Essa característica, essa dor no temporal, ela é típica do paciente que tem o bruxismo do sono intenso. Ele acorda com essa dor, aqui, ó. Perfeito. E muita gente, isso é interessante você falar, porque muita gente, às vezes, acha que tem enxaqueca, trata de enxaqueca, e não é enxaqueca que o paciente tem, é bruxismo. Né? Sim, é uma DTM, né? Um consultório com tratamento de enxaqueca, tomando remédio para enxaqueca, inclusive tomando anticonvulsivantes para o tratamento de enxaqueca, porque é um dos tratamentos de enxaqueca é usar anticonvulsivantes, e que piora o bruxismo e piora a dor. Né? Exato, nossa, fantástico essa abordagem sua, muito boa. Então é bom muito boa mesmo. Tem que assim, saber diagnosticar muito bem o que é bruxismo, as pessoas que não são da área médica saberem sobre isso para poder ter a sensibilidade de que profissional procurar na hora dessa dor, principalmente na área temporal que você falou. Né? A região temporal ela é muito afetada, temporal anterior, médio e às vezes até o posterior. Entendeu? É onde começam as cervicalgias. Exatamente. As dores cervicais. Exatamente. As dores de cervical, elas começam bem aqui perto do hospital, lá embaixo. Exato. É no temporal posterior, mas é mais no finalzinho. Uhum. Acho que você sabe do que eu estou falando, né? Sim. Sem dúvida. E tem muito paciente com dor cervical que também, às vezes, está tratando, fazendo fisioterapia para hernia de disco. E o problema não tem a ver com hernia de disco, o problema tem a ver com bruxismo, a parte respiratória que você falou. E, então, por isso que a gente precisa fazer um bom diagnóstico diferencial da dor cervical. O diagnóstico, ele é, assim, fundamental. Nós, especialistas em dor, fomos treinados, né, para elaborar um diagnóstico clínico do paciente. Sem termos imagens, nós temos que reproduzir a dor do paciente, ter todos os dados clínicos dele, ele vai levar 2, 3 horas, mais ou menos, para que eu consiga reproduzir um diagnóstico, porque são muitos pontos, muitos fatores que se interligam, né, para a gente chegar a um denominador comum. Quer dizer, você é portador de uma artralgia. O que é artralgia? Artralgia é uma disfunção da ATM, é uma doença da ATM, né, que provoca limitação de abertura. A pessoa não consegue abrir a boca, ela abre com muita insegurança e tem muita dor. Dor assim que ela irradia para vários ramos, né? E ela também tem associada à artralgia, vem deslocamento de disco, que pode ser reduzido e sem redução. Inclusive, quando não reduz, pode falar. Inclusive, essas dores que você falou da musculatura aqui, devido aí sim as disfunções da ATM, né? Elas causam uma dor miofacial, que é da musculatura. Sim, elas causam dores miofaciais. Tem algumas que são mialgias centralmente mediadas, ou seja, elas partem de outro ramo do núcleo caudal. Elas podem partir até do trigêmeo. A dor se inicia na ATM e ela irradia para a coluna toda, muitas vezes. Coluna toda. Isso é uma observação clínica minha, que eu tenho de muito tempo que eu pesquiso, né, os respiradores bucais, os pacientes com bruxismo, eles são portadores de dores na coluna cervical, na coluna lombar e também aquelas escolioses típicas, né, de postura errada, né? E isso é uma observação clínica, mas isso tem também cientificamente comprovação em livros, né, em artigos, né, que provoca isso realmente. Isso é algo que as pessoas também não sabem. Isso é bom a gente ressaltar, porque
a respiração normal, a pessoa que respira normal e tem uma saturação de O2 normal, ela tem vida normal em todos os aspectos. Isso é muito interessante. Uhum. Não é? Ela tem vida normal. Aquela que não respira, ela não vai ter vida normal. Ela vai ter um metabolismo alterado, funções endócrinas alteradas, ela vai ter muito casos de hipóxia que podem provocar micro-AVCs, né? Você já deve... A famosa microangiopatia cerebral, que são os micro-AVCs. Isso, micro-AVCs que provocam lapsos de memória, né? Que normalmente são associados a isso. Estou certa, doutor? Estou certa? Essa área é sua. Não, com certeza. Inclusive demência posterior na velhice. Sim, demência, Alzheimer. O TDAH é o primeiro que nós diagnosticamos nos pacientinhos que são avaliados. E muitas vezes eles passam por pedagogos, mas eles não têm aquele feedback anterior de que aquele paciente é completamente respirador oral. Porque tem alguns que são parcialmente. Aqueles que são completamente respiradores orais, eles têm sérios problemas cognitivos. Seríssimos. Na fase escolar, né? Entendo. Quer dizer, a criança às vezes está tendo problema na escola de concentração. De foco. Exato. E é problema respiratório, né? Respiratório. Então, somente respiratório. Uhum. E às vezes, se tratando a patologia dessa disfunção respiratória, a criança respira melhor e aí a sua vida tem uma outra... A criança simplesmente muda da água para o vinho, ela muda. O desenvolvimento muda, ela passa a ter um desenvolvimento normal, né? Que ela não tinha anteriormente. Ela passa a ter um desenvolvimento normal metabólico, porque ela não consegue absorver os nutrientes, até porque o respirador bucal ele tem uma hipotonicidade muscular muito grande, né? Ele não tem força nem para mastigar os alimentos. Então ele tem uma deficiência nutricional muito grande. Né? Entendo. Então, é muita coisa, né? Sem dúvida. São muitas... Com relação à ATM, o tratamento para ATM é sempre cirúrgico? Não. Isso que é importante. Olha, nunca, eu particularmente, eu não tenho opção pelo tratamento cirúrgico de hipótese alguma. Assim, a não ser que seja casos extremos, por exemplo, um acidente, né? Um trauma, que tenha necessidade de passar pela cirurgia, mas eu não aconselho nenhum tipo de cirurgia para resolver o problema da ATM. Nós temos muitas coisas, muitas técnicas. Porque eu tenho essa pergunta, porque na minha experiência no consultório, eu vejo muita gente que vai ao consultório já operado por problema, porque tem muito ortodontista, a gente não quer criticar, evidentemente, ninguém, mas tem muito ortodontista que parte para uma cirurgia de cara, né? Vê que tem problema e já opera, já... Depende muito da visão do ortodontista, né? Se ele for um ortodontista convencional, que ele não tem aquela visão mais aberta, e vai indicar para um bucomaxilo, ele não vai indicar para um especialista em dor. Né? E o bucomaxilo, ele sempre vai optar por uma cirurgia. E às vezes não é necessário, porque são coisas mínimas que têm que ser reposicionadas, e é desnecessário uma cirurgia muito invasiva. Muito invasiva. E também, com relação até mesmo a arcada dentária, né? Eu já vi pacientes, tanto com bruxismo, principalmente com bruxismo, já perderem dente, né? Enfraquecer até mesmo enfraquecer toda a arcada dentária e perder dente por causa do bruxismo, né?
A gengiva Sim, tem problema, né? A TM também pode ter esse problema, né? sim, tem. Isso daí entra também numa causa de etnia. Você sabe que a raça branca é a que mais tem o bruxismo, Ah, né? perfeito. E Tem é mais comum em homens e mulheres o bruxismo, hein? o bruxismo, olha, isso aí não tem assim tanta diferença, não, graficamente falando. Agora, as DTM, sim. As mulheres são as mais acometidas. Muito, muito, muito mais que os homens. Na TM, né? Porque envolvem muitos fatores hormonais. Muitos. Então, os fatores hormonais, inclusive, tem um estudo da Unicamp sobre isso, né? Onde se fala dos fatores hormonais relacionados às DTMs. É um estudo bem bacana. Né? Certo. Então, as mulheres, infelizmente, sofrem muito mais problemas de TTM do que os homens. Agora, os homens, na parte de cefaleias de origem trigeminal, eles são muito premiados, coitados, né? Porque aquelas, aquelas cefaleias empíricas, por exemplo, que acontecem com o sono, quando ele está dormindo e é acordado pela dor, isso só dá em homens. Certo. Então, tem fatores que são prevalentes mais em homens, porém, as disfunções temporomandibulares em mulheres, muito mais. Por exemplo, as migrâneas. A migrânia a gente não considera uma dor de cabeça, né? É Enxaqueca uma, clássica, é uma enxaqueca a nível cerebral mesmo, né? né? Sem dúvida. Estou certa, doutor? Não, Isso aí é um perfeito. neurologista. Não, tá perfeito. Ô, Flávio, É. falando em dor, né? Eu gostaria que você, na sua experiência como uma profissional em dor crônica, você colocasse para o pessoal que está assistindo a dor crônica, como é o tratamento na sua visão de dor crônica? Olha, a dor crônica é assim, passou de 3 meses já é uma cronicidade, né? Que já é uma situação contínua que nós temos que acompanhá-los. Eu trato o paciente de dor crônica da seguinte forma. Eu medico, normalmente eu costumo medicar esses pacientes, mas não de cara não. Primeiro, sempre terapia caseira. A É, terapia caseira ajuda muito para iniciar um tratamento, né? Então, a terapia caseira seriam as fisioterapias, porque esse trabalho ele é multidisciplinar, não há como trabalhar sozinho nessa área, exato. né? Então, eu tenho 2 fisioterapeutas que atuam comigo e eles é que fazem, às vezes, da condução do dor crônica em exercícios, em partes de caminhadas, né? A gente tem que caminhar eles para fazer uma caminhadinha, uma hidroginástica, né? Agora, o dor crônica, o que a gente faz com ele é medicar de início, assim, quando não é muito grave, né? Porque Uhum. tem cronicidades que elas chegam a agudizarem. Mesmo Sim, sendo crônicas, os às vezes pacientes que piora, procuram, sem dúvida. elas entram num quadro agudo, que naquele quadro agudo não tem como não medicar, né? Então, aí o paciente já tem, além da dor, ele tem um comprometimento grande com o sono. Então, eu prescrevo normalmente a duloxetina, que são os duais, né? Que Iguais, agem na dor e agem no sono. isso, exatamente. Além de ser um antidepressivo, ele atua na dor e no sono. É Ele atua na dor e ele melhora a qualidade do sono. do sono, sem dúvida. Tem também a ciclobenzaprina, também é muito bom, É né? um antimuscular. Eu particularmente gosto muito de usar a duloxetina, gosto muito de usar a pregabalina, que são medicamentos para dor crônica que tem uma boa resposta. Acho É, que sempre um relaxante muscular e, às vezes um anti-inflamatório bem pontualmente, né? sim. Agora, Nas artralgias tem que usar mesmo. exatamente, nas fases agudas a gente tem que usar o anti-inflamatório, não tem jeito. Não tem Agora, jeito. o que é bom a gente ressaltar aqui, pessoal, é que quem tem dor crônica, primeiro não pode ser tratado por um profissional só. Ele não pode ser só tratado por médico.
ele tem que ser tratado com um especialista em dor, como é o seu caso, com um especialista em fisioterapeuta da dor, em fisioterapia da dor. Sim. Muitas vezes a acupuntura ajuda muito. Você mesmo, um nutricionista que trabalha com você, não é? Exatamente, eu ia até falar isso. Eu tenho também nutricionista, que o que nós temos feito agora é fenotipagem de pacientes, para que cada paciente com um determinado grau de dor tenha uma determinada dieta. Porque aqueles pacientes que são fibromialgicos, por exemplo, eles não são entendidos, as pessoas acham que aquela catastrofização excessiva deles é uma bobagem, mas não é. Eles têm muita dor, muita dor. Muita né? dor. Tá? Muita dor mesmo. Então, esses pacientes... Pode falar. Na live anterior que eu fiz, foi com o psiquiatra Roberto Calicchio, nós falamos sobre a fibromialgia e o aspecto realmente da dor crônica nesse aspecto que você acabou de falar, né? E eles não são entendidos. Não são entendidos. Ele tem dor diariamente, uma dor contínua, uma dor forte, dor em todos os lugares, às vezes, é uma dor incompreendida, né? E aí, acontece, há uma pressão social do paciente. Muito grande, né? Que as pessoas passam a não acreditar que ele tem dor, né? E enquanto ele não procura essa equipe multidisciplinar para fazer um tratamento e mudar a sua qualidade de vida, ele não tem melhora, né? Porque, veja, tudo que nós podemos investir no fibromialgico seria em termos de qualidade de vida, porque ele não tem, sabe? Ele não tem qualidade de vida, ele não tem perspectivas de melhora, ele próprio não tem, ele não tem vida social, ele é totalmente desestimulado a tudo, né? E é um paciente, assim, ele tem desejo de ser curado, mas ele acha na cabeça dele que aquilo nunca vai passar. Nunca vai curar. Não é assim, né? Você escuta muito, isso é verdade. Né? Oi? Isso eu escuto muito. Eu não acredito mais que eu vou me curar. O paciente fala muito. Eles falam. E é muito triste, né, a gente ouvir isso. Então, por isso que eu gosto muito mesmo de estudar, de pesquisar, porque a gente vê as pessoas com dor, é muito triste. Às vezes chegam pessoas com dores, a gente chama de dor suicida, né? Dor suicida é aquela dor, meu Deus, terrível. Então, a pessoa normalmente com dor suicida, ela já acha que dali ela não sai, nunca vai sair daquilo. Sem dúvida. Né? Então, eu digo a todo mundo, hoje, nos dias de hoje, toda dor tem tratamento e toda dor tem tratamento e tem melhora, né? Muitas vezes tem cura. Então, tá com dor, procura um profissional. Muitas vezes tem cura, sim. E hoje, cada vez mais caminhamos para isso, porque a multidisciplinaridade é o nosso foco. Né? O foco principal nosso por exemplo, eu trabalho multidisciplinarmente com fisioterapeuta, com nutricionista e com um psicólogo que faz a terapia cognitivo-comportamental. Eu não disse isso, mas é importantíssimo para o paciente de dor crônica. Né? Porque o fibromialgico, por exemplo... Oi? A presença do psicólogo é importantíssimo. Porque ele vai conduzir o paciente, né? Para uma postura frente àquela dor, como ele vai se portar diante daquela dor, né? Dor crônica, existem estudos que dizem que dor crônica são pacientes que foram abusados verbalmente, foram atacados verbalmente na infância. Tem isso também, né? Tem muita coisa, assim, por isso que é importante o psicólogo, né? O psicólogo, o terapeuta cognitivo comportamental, ajudá-lo a conduzir e a sair, né, daquele quadro de dor crônica. Não tem outro meio, assim, que eu saiba, sem ser esses, né?
sem dúvida. Agora, temos também, eu falei da terapia caseira, falei, o laser, assim, o laser é assim meio placebinho, tá? Ele não, ele atua, vamos dizer, em DTMs articulares? Não. Tá. Porque tem DTMs que são musculares, tem DTMs que são articulares, né? Então, é muita coisa para falar. Deixa eu pegar um outro link aqui. O placebo, para nós que trabalhamos com dor, nós usamos muito o placebo. Usamos. Muito. Se o paciente diz que ele toma um chá de camomila à noite, porque você vai prescrever algo, ele tem medo de tomar medicação, ele não quer tomar de forma alguma. Não, mas eu tomo uma mistura de camomila com passiflora, mas eu fico bem. Continua. É o placebo dele, tá ótimo, vamos lá. Nossa, interessante. Não é? Sem dúvida alguma, sem dúvida. Falei, vamos ao placebo, né? Assim como a placa. A placa relaxante, ela não tem função relaxante nenhuma. Nenhuma mesmo. E nem tampouco de proteger nada. Ela é um placebo, ela é um placebo. Entendeu? Claro. Uns têm placebo bom com placa, outros têm placebo ruim com placa. Mas a função dela não tem. É placebo mesmo. Isso a gente discutiu muito lá em Bauru, viu? Essa questão da placa ser ou não placebo. Agora, o que nunca pode ser usado num paciente com bruxismo são placas que têm edentações, ou seja, marcações, né? Essas marcações podem induzi-los a fazer mais bruxismo, né? Elas fazem mais bruxismo e aquelas placas de silicone, mais ainda, o dobro. Mais ainda, porque ele vai mastigar. É bom mastigar. Então ele vai fazer mais bruxismo porque ele gostou de mastigar. Entendeu? Então aquilo acentua o bruxismo. A placa deve ser lisa, todinha lisa, né? Polida, ter toque em todos os dentes, né? Não pode ter nenhum dente que não tenha toque ao mesmo tempo, para evitar que ele faça bruxismo. E, assim, entre aspas, não vai evitar, mas a gente passa essa informação porque esse placebo ele usa bem, entendeu? Entendo. Ele vai sair do consultório como um presente na mão dele, que é uma placa. Entendo. E às vezes, então, pela parte psicológica, é extremamente importante. Ele acredita que aquela placa vai lhe causar um benefício. Sim, e causa. Causa, né? E causa. E causa. Mas às vezes causa. Né? A gente sabe que não. A gente sabe que não. Que as interferências oclusais não são a causa de ter dores. Assim, a não ser que sejam interferências oclusais gigantescas, né? Uma mordida aberta muito grande, uma falta posterior dos dentes, isso pode causar. Uma mordida cruzada também, mas de pronto, assim, dizer que as interferências oclusais, os fatores mecanicistas, né? Isso só quem conseguiu ir tirando isso da minha cachola aqui foi o professor Conte, lá de Bauru, né? Dizendo numa porcentagem de 5% dos fatores oclusais interferirem na manifestação de dores relacionadas a fatores de oclusão, né? Então, é que a tese dele de doutorado de 93 foi sobre esse tema, né? Foi sobre esse tema. Clara, às vezes a pessoa ela está com uma hérnia de disco para ser operada, né? E ela não sabe que aquela hérnia de disco foi causada por uma má respiração durante a respiração. Sim, já pensou? Que coisa? Então, isso aí assim, é uma coisa fantástica. Aí outra coisa que eu me lembrei agora, os três médicos pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel em 2019, qual foi o que eles pautaram ali dentro da ciência foi respiração.
Eles ganharam o prêmio Nobel por isso. Estudaram a respiração frente a outras patologias, né? E conseguiram comprovar que respiração normal é fundamento para se ter vida saudável. Metabolicamente, não sei se você chegou a ver, são os três pesquisadores. Não vi. Em 2019, eles ganharam o prêmio Nobel por defenderem essa tese da respiração. Respiração oral normal, sem obstruções a nível de faringe, a nível de nariz, a nível de adenopatias, normal, vida. Respiração anormal, vida sem problemas, muitos. Muito problema, né? Que coisa, né? E, já pensou? Sem dúvida. Por exemplo, eu sou um respirador oral, com certeza. Sim. Eu já vi. Mas você vai melhorar. Mas a gente trata disso, viu, doutor Demetrios? E aí, nós tratamos. A primeira vez que eu falei com a Clara, ela falou assim, você é um respirador oral. O problema é que sua coluna está com a respiração. Essas coisas assim, é que a gente tem olho clínico e vê, assim, a fala da pessoa é diferente, né? A fonação muda, né? Agora, a postura. Voltando para essa questão da mãe perceber que o filho pequeno tem problema respiratório, você falou uma coisa interessante. A primeira coisa é perceber se ele dorme com a boca aberta, né? Sim. E quais são as outros quadros que a mãe poderia observar no filho pequeno que ele já apresenta esse problema? Olha, a criança, quando ela não é amamentada, em hipótese alguma, por exemplo, essa daí não tem nem o que duvidar de que ela vai ser um respirador bucal. Olha, porque o que vai determinar se aquela criança ter um desenvolvimento normal ou não é a amamentação, pelo menos por 6 meses. E por mais, assim, 1 ano, fantástico, porque ela vai desenvolver toda a musculatura e vai desenvolver um perfil normal, que não seria o dólico, nem o mésio, né? O dólico é aquele mais fininho, né? E a tendência é o quê? O palato ficar assim, uma ogiva, profundo. Certo. Então não há espaço para que aquela criança respire. Certo. E o que essa criança vai fazer? Ela vai bruxar. Ela vai fazer bruxismo como um movimento de compensação. Entendo. Entendeu? Claro. Mas as mães devem ficar muito atentas a isso. Muito, muito mesmo. Porque assim, a mamadeira, tem mães que não têm leite, né? Não tem leite, elas têm que dar a mamadeira, já passou muito tempo, né? Não, tá certo, tá ótimo, perfeito. Então, as mães que não têm leite, elas podem arrumar uma mulher, uma ama de leite e amamentar. Seria aí o ideal, né? Agora, aquelas que já partem de cara para uma mamadeira, essa criança é problema. Ela vai ser problema para o resto da vida se ela não for tratada. Puxa vida, você vê que coisa. O ronco em criança. Ronco em criança? A roncopatia em criança, ela é um preditor grande de apneia do sono em criança. Né? Também uma criança que não está dormindo bem, não está respirando bem, né? Sim, ela pode fazer uma apneia do sono, ela pode já estar fazendo na infância, né? Aquelas que têm uma obstrução muito grande, elas com certeza, se fizer uma polissonografia nessa criança, ela vai dar na polissonografia que ela tem apneia. Sem dúvida. Tá certo. Pessoal, eu vou abrir aí alguns minutinhos para alguma pergunta, quem quiser fazer. O Márcio vai aqui passar para mim. Enquanto eu vou conversando com a doutora Clara, que a gente tem aí mais quase uns 10 minutinhos, nem isso, mas... Clara, agora voltando à dor facial, né? Uma coisa que eu queria discutir com você, para as pessoas também saberem, é a nevralgia do trigêmeo, né? Neuralgia trigeminal. Sim, ótimo. Muito bom esse assunto.
Porque eu já recebi pacientes que já foram a dentistas e tiraram, às vezes, toda a arcada dentária, achando que a dor facial estava vindo dos dentes. E não tem nada a ver com isso. Não. Né? Tem a ver com o nervo trigêmeo. Que É o nervo trigêmeo, que a bainha de mielina dele, com o tempo, ela vai sofrendo aquele desgaste normal, tanto é que a neuralgia trigeminal só acontece nos pacientes mais idosos, né? Acima de 60 anos, uma prevalência maior, acredito até que em homens do que mais em mulheres, né? Não é? E o tratamento para isso são aquelas bombas, a pregabalina, gabapentina, tudo isso. Só que temos coisas excelentes nisso para ser tratadas, né? Eu gostei muito do pessoal de Bauru, lá se respira estudo, pesquisa. Lá tem o Giancarlo Della Torre, que ele desenvolveu o pós-doutorado dele, na verdade, foi sobre isso. Ele conseguiu isolar a aplicação de toxina botulínica no nervo trigêmeo, tá? E foi sucesso total. Isso. E essa tese dele, ela foi aceita nos Estados Unidos com nível A. Perfeito. Fantástico, né? Sem dúvida. E agora, a vacina botulínica, a Botox, né? Hoje o acesso está mais fácil, os seguros de saúde estão pagando tratamento com Botox, então é uma coisa que está muito mais acessível, né? Para a gente fazer também. Ô, Clara, nós temos 3 minutos. Essa questão da toxina aí precisaria